Tricolores de sangue grená, eu sou o Beto Senra, nós somos o trio da Arquibancada Raiz, vocês já nos conhecem. Esses dias, alguns dias atrás, foi comemorado o Dia da Consciência Negra, né? E esse vídeo está sendo gravado numa segunda-feira, e ontem, no caso, no domingo, o Fluminense venceu o América Mineiro pelo Campeonato Brasileiro. E não é sobre o jogo que eu vou falar. A equipe de marketing do Fluminense teve uma ótima ideia, uma ótima execução da ideia, né? Que botou os nomes das grandes celebridades negras, torcedores e ex-jogadores do Fluminense, às costas, né? Cada jogador usou aí um nome. E foi muito bacana, muito legal, né? Uma bela homenagem. Eu acho que deveria ter mais homenagens desse tipo. De uma forma geral, a vários grandes ex-jogadores e torcedores, celebridades, como é a websérie que o Fluminense está fazendo, né? Atualmente ele está fazendo. Quando você assistir esse vídeo já pode ter acabado, mas com certeza vai estar disponível, sobre o Chico Guanabara, que foi o primeiro torcedor efusivo do Fluminense, né? Era um capoeirista negro. E acho que o Fluminense deve fazer mais homenagens desse tipo, não só a celebridades negras, mas a outras grandes celebridades, grandes torcedores do passado, grandes jogadores do passado. É claro que na semana, no Dia da Consciência Negra, a gente tem que focar um pouco também mais nas celebridades negras e nos grandes representantes do Fluminense, né? E aí, é claro que quando o clube tem esse tipo de atitude, rola por parte dos rivais, né, uma grande concentração de ofensas e de mentiras e de desconhecimento também, né? Muitos falam que o Fluminense era um clube racista porque obrigava seus jogadores a passar pó de arroz no rosto para ninguém perceber que era negro. Porra, hoje eu vou tirar um pouquinho essa história limpo, né? Eu já pensei até em fazer vídeo falando só sobre isso, mas acabou que eu nunca fiz. Eu vou dar uma pincelada básica. Tem outros canais, outros meios aí que vocês podem ver uma história bem melhor, bem mais estudada. Eu não estudei nada, eu vou falar aqui só o que eu conheço da história, né? Mas você pode ir no canal História Tricolor, do Felipe Duque. O Laranjeira já falou sobre isso. Vários outros canais já falaram sobre isso. No Twitter você encontra várias contas de tricolores que já fizeram postagens sobre isso. O que acontece é que, primeiramente, o Fluminense tem jogador negro desde a década de 10, né? Do início da década de 10, ou até antes. 1910, eu tô falando de 1910, tá, gente? Porque tem o Vasco, por exemplo, fala que brigou pelos negros, que foi o primeiro isso lá na década de 20, né? Quando na verdade a gente sabe que não é verdade. Mas outra história também que eu quero falar. Então os rivais falam muito que a gente era um clube racista, era um clube preconceituoso, que não aceitava jogador negro. O Brasil era um país racista, né, gente? Como é até hoje, infelizmente. Mas antes era uma coisa considerada normal, né? Enfim, então não era o Fluminense, não era o Fluminense racista, o país era racista. Só que era visto como uma coisa natural, infelizmente. Mas o Fluminense tinha seus atletas negros. E em 1914 chegou um jogador vindo do América, o Carlos Alberto, que era negro. E nesse mesmo ano, o Fluminense vence o Campeonato Carioca sobre o América, vencendo o América na final, o ex-clube do jogador Carlos Alberto. E a torcida do América, obviamente, não gostou, né? E começou a apontar que o Carlos Alberto usava pó de arroz no rosto, o que é uma verdade, ele usava. Só que ele usava aquilo como
uma loção pós-barba, né? Vamos dizer assim. Loção não, né? Mas como um pós-barba. E também aí é o que diz a história, né? Por vaidade. Né? Ele já tinha esse hábito, já tinha esse costume desde o América. E, na verdade, a torcida do América, ela não acusou o pó de arroz no sentido de mostrar que o clube estava obrigando o jogador a usar o pó de arroz como forma de preconceito, para esconder sua cor da pele. E sim num tom homofóbico, porque como eu falei, o racismo era uma parada muito natural no país, então os torcedores do América queriam atingir o Carlos Alberto, nem atingir o Fluminense, mas atingir o Carlos Alberto, que eles estavam com raiva, porque o ex-jogador deles veio a ser campeão no Fluminense, sendo titular, e no América ele era reserva, né? Mas com acusações homofóbicas. Como quem diz, um homem vai ficar passando pó de arroz no rosto. E era isso, e ele nunca teve família para assim, não tem hoje em dia, né, pra gente procurar, não teve filhos, então não teve família para procurar, para poder conversar sobre o caso posteriormente e tal. Então, na época não tinha nada a ver com racismo, com questão dele ser negro, e sim, então foram acusações homofóbicas. E aí, décadas depois, o Mário Filho, o irmão do Nelson Rodrigues, né? O irmão mal do Nelson Rodrigues, é mal porque ele era flamenguista, e ele disseminou essa mentira, tá? De que o Carlos Alberto passava pó de arroz para esconder a cor da pele, em troca de visibilidade no seu livro que ele escreveu lá, O Negro no Futebol. Então ele quis passar a imagem de que o Fluminense era mau, né? E que o negro não tinha espaço no futebol, o Fluminense era responsável também por isso. Foi ele, Mário Filho, que disseminou essa mentira que hoje em dia... É claro que talvez ele não imaginasse que não sei se foi uma brincadeira dele, foi uma mentira que ele disseminou, que ele compartilhou. Provavelmente ele não imaginava que hoje em dia o clube ia ser atacado de forma covarde por seus rivais, torcedores rivais, né? Como racista. Não sei, mas ele assumiu o risco. E hoje você vê aí torcedores de outros times acusando o Fluminense de ser hipócrita porque era um clube racista, porque obrigava os jogadores negros de passarem pó de arroz no rosto para disfarçarem a cor da pele. Um verdadeiro absurdo, um verdadeiro... isso aí a gente fica muito incomodado, né? Porque a zoação é válida, né? Quando chamam a gente de Série C, é válido, a gente foi pra Série C, porra. Agora, chamar de time racista, de clube racista, né? Quando fala outras coisas que não... por exemplo, chama de time de viado, aí a gente fala assim, pô, mas se você não é preconceituoso, se você não é homofóbico, por que você se incomoda de ser chamado de viado? Não é que eu me incomode de ser chamado de viado. Eu me incomodo porque a pessoa que chama no sentido de ofender, como se fosse uma coisa ruim. Entendeu? Então, esse é o problema. A pessoa chama como se estivesse ofendendo. Então, acho que é muito claro isso para todo mundo, né? Então, gente, o Fluminense não era um... Não, assim, eu não posso dizer que lá nos primórdios do futebol, o Fluminense não era um clube racista, o país era racista, né? É meio complicado a gente também botar a mão no fogo nessa questão. E falam que o Fluminense era clube de elite que só podia rico frequentar. Gente, o futebol era um esporte diferente. O esporte que todo mundo estava acostumado era o remo. E todo mundo, pelo menos os praticantes do remo, né, ou da maioria dos outros esportes, olhavam de forma preconceituosa com o futebol. Né, porque diziam que o remo era o esporte de macho, né, o esporte de força física. O futebol não. O futebol não tinha muito contato, porque ele era feito, né, ele foi feito para não existir muito contato, era muito mais técnica, muito mais qualidade, não tinha aquela coisa
como o remo, que era esporte de força. Então o futebol era discriminado, né? Chamavam até de esporte de moças. Mas isso daí já vai para já é uma outra história, né? Então não é que o Fluminense era um clube elitista, um clube que o futebol era separado, só que pro lado ruim, né? As pessoas olhavam o futebol como uma coisa inferior e não o contrário. Bom, e aí o pessoal gosta de chamar o Fluminense de hipócrita, de dizer que o Fluminense é preconceituoso e que não aceitava negro, e agora fica fazendo campanha a favor da consciência negra, a favor dos negros. Porra. O Fluminense é um clube de futebol, um clube social, e ele tem o dever, sim, de apoiar as causas justas, que são pelos LGBTs, pelos negros. Isso não faz... tem muita gente que não entende. Isso daí não quer dizer que a gente pense que essas classes têm que ser diferentes das outras. Não, somos todos iguais. Só que o problema é que aí você fala assim, por que não trata de forma igual então? Porque eles não são tratados de forma igual, entendeu? Esse é o problema. Se você falar assim, um negro e um branco para mim são iguais. Ok, são iguais. Só que, infelizmente, naturalmente, o negro sofre muito mais por ser negro. Então, é muito claro isso, pelo menos na minha cabeça, né? Se fosse o branco que sofresse por ser branco, eu acho que as causas teriam que ser em prol dos brancos. Mas, infelizmente, são os negros. Então, a gente tem que sim abraçar as causas, são causas justíssimas, tá? O pessoal não gosta, né? E aí, a minha visão é que, para disfarçar seu preconceito, diz que o clube só se preocupa em lacrar nas redes sociais e o futebol que é bom nada. Realmente, futebol que é bom nada. E tá precisando. Só que uma coisa não anula a outra, né? Acho que a gente precisa sim abraçar essas causas, porque infelizmente são causas dos menos favorecidos. E infelizmente porque eles não deveriam ser menos favorecidos, já que somos todos iguais. O Fluminense não obrigou ninguém a passar pó de arroz para disfarçar a cor da pele. O Fluminense está corretíssimo em apoiar essas grandes causas. Foi uma puta jogada de marketing e de humanidade o que o Fluminense fez no jogo contra o América. Eu gostei muito. Espero que essa história aí do pó de arroz tenha ficado um pouco mais claro na cabeça de todo mundo, tá? Como eu falei, eu não entrei em detalhes porque eu preciso estudar mais sobre isso. Já até estudei para fazer um vídeo sobre isso, mas já esqueci porque eu não fiz o vídeo. Então eu falei mais ou menos o que eu lembro da história toda, tá bom? No mais é isso. Fiquem com a gente aí, se inscrevam no nosso canal no YouTube, nos acompanhem, nos sigam nas redes sociais. Trio da Arquibancada Raiz. E aqui é Fluminense pra caralho. Valeu, rapaziada. Forte abraço, até a próxima.